Boa tarde, nono ano, tudo bem com vocês? Hoje, mais uma vez, nós estamos aqui de forma remota para os alunos que não puderam estar, né, neste primeiro momento conosco, porque a gente teve que dividir as turmas para a gente poder dar continuidade aos nossos estudos. E, bem, hoje nós iremos tratar um assunto do livro, né, uma parte do livro que ele vai tratar, basicamente, de uma revisão, tá? A gente vai falar sobre a questão da morfossintaxe, da frase, oração e período, tá? Inicialmente. Depois a gente parte para uma revisão de sujeito, predicado, os tipos de sujeito e os tipos de predicado, certo? Então, vamos lá. Vou compartilhar com vocês agora um slide, tá? E a gente vai iniciar com a parte de frase, oração e período, certo? Bem, o que eu tenho a falar para vocês a respeito de frase, oração e período? A frase, como a gente sabe, é todo enunciado que é capaz de transmitir sentido completo em um determinado contexto de comunicação. Ele pode ou não conter verbos. Então, o que identifica a frase? A frase, ela é capaz de transmitir um sentido por meio de um contexto, e a frase, ela pode ou não aparecer o verbo. Por exemplo, nos exemplos aqui embaixo, que lindo. Que lindo é uma oração, uma frase que não tem verbo. Então, nós denominamos de frase nominal. E quando esta frase, ela possui verbo, nós denominamos ela de frase verbal, que é o exemplo segundo aí. A floresta amazônica encanta a todos. Nós temos aí o destaque do verbo encanta, portanto, nós temos aí uma frase verbal. Com relação à oração, o que é a oração? A oração é um enunciado linguístico que a estrutura, ela caracteriza-se obrigatoriamente pela presença do verbo ou locução verbal. Então, oração, o que determina ela é a presença do verbo. Na frase, não. A frase, ela pode ou não ter o verbo, como eu coloquei para vocês, e aí o verbo, tendo o verbo, ela é frase verbal, e não tendo, é frase nominal. A oração, não. Ela é obrigatoriamente determinada pelo verbo. Tem que ter o verbo. Então, por exemplo, no exemplo aí que eu tenho abaixo, eu visitei as cataratas do Iguaçu. Nós temos aí uma oração porque ela tem a presença de um verbo, tá? E o período? O período é o enunciado constituído por uma ou mais orações que tem sentido completo. Quando tem uma só oração, nós chamamos de período simples. Quando é formado por duas ou mais orações, nós temos aí um período composto. Como é que a gente vai identificar se é um período simples ou composto? Pela presença do verbo, tá? Se tiver um verbo, período simples. Se tiverem dois verbos, período composto. Exemplo, a viagem foi sensacional. Nós temos a presença de um verbo, oração ou período simples. E embaixo nós temos a viagem foi divertida e proporcionou conhecimentos culturais. Dois verbos, dois períodos verbais, certo? Nós temos dois períodos nessa oração, nós temos um período composto, certo? Certo. E o que nós temos a dizer a respeito da morfologia? Nós sabemos que na língua portuguesa nós temos a divisão das classes gramaticais. São 10 classes gramaticais que a gente já vem trabalhando lá desde o 4º ano com vocês até a turma atual, né, até o 9º ano. E nós já vimos muitas classes gramaticais. Então, a morfologia, ela se destaca por ser o uso na comunicação dessas classes gramaticais, tá? Então, o que é a morfologia? Todas as palavras que usamos para nos comunicar, elas são classificadas de acordo com a função, tá, que elas exercem na comunicação. Assim, nós temos palavras que dão nomes aos seres, que são os substantivos, tá? Seres e coisas, as que qualificam, que são os adjetivos, e as que indicam ação ou estado do verbo, tá? Que aí nós temos o verbo, né, no caso, que indicam ação ou estado, que é o verbo. Nós fazemos essa seleção de palavras e combinamos elas de forma instintiva, porque a gente vai, assim que a gente aprende a língua portuguesa, a gente vai começando a fazer essa combinação de palavras e ordenando as frases, orações da forma correta, instintivamente, porque nós somos falantes da língua portuguesa, tá? Exemplo, puxa, como você está sujo, Humberto. Nós vemos que nessa frase nós temos diferentes classes gramaticais. Nós temos puxa, que é interjeição, o como, que é advérbio, tá? Você, que é pronome de tratamento,
tava, que é um verbo, surgindo, um adjetivo, e Humberto, que é um substantivo próprio. Nós vemos que nessa oração nós temos diferentes classes gramaticais. E quando a gente organiza essas classes gramaticais dentro de uma oração, a gente tem aí o estudo da morfologia, que é o estudo da forma e das flexões das palavras dentro da oração, dentro da frase, tá bom? Então, isso é o estudo da morfologia. A morfologia está diretamente atrelada às classes gramaticais. Quando se fala de classes gramaticais, falamos de morfologia, o estudo morfológico das palavras, tá? E a sintaxe, tá? Eu coloquei aqui um breve resumo sobre morfologia e sintaxe para a gente entender mais ou menos como é que cada uma funciona dentro da língua portuguesa. Na escrita, quando construímos esses tipos de enunciados, tá? Selecionamos e combinamos as palavras. Nessa seleção de palavras, nós colocamos as classes gramaticais, que são os substantivos, adjetivos, artigos, numerais, verbos, pronomes, interjeições, etc. E depois a gente vai colocando, estruturando essas classes dentro da oração. Esse estudo, ele trata-se da função morfológica, como eu já falei para vocês, em que as classes gramaticais, elas são consideradas sem a necessidade de um contexto, tá? E a sintaxe? A sintaxe é quando nós combinamos essas palavras, tá? Dependendo do contexto, elas passam a exercer um papel específico dentro da oração, tá? Na primeira etapa, que é a morfológica, a gente não precisa enquadrar as classes gramaticais dentro de um contexto na oração. Já na função sintática, sim, tá? Elas passam a exercer um papel específico ali dentro da oração. Nós temos o sujeito, o predicado, o objeto direto, o objeto indireto, por aí vai, complemento nominal, complemento verbal, por aí vai, e por aí vai. Essa é a função sintática que a gente desempenha, que a língua portuguesa desempenha para que a gente possa, de fato, estabelecer um contexto, né, em um determinado enunciado. Trata-se da função sintática, que diz respeito à função específica que as palavras assumem em contextos distintos. A sintaxe, ela está diretamente ligada à função que a palavra vai exercer na oração, e a classe gramatical, ela está voltada principalmente, né, para essa questão da seleção de palavras quanto à sua classe gramatical, tá bom? Então, a morfossintaxe, que é a junção desses dois termos, dessas duas funções na língua portuguesa, que é o que mais a gente utiliza, que elas vão aí se entrelaçar, tá? Para que a gente possa fazer esse estudo da língua portuguesa, das orações, do contexto da língua portuguesa, é a parte da gramática que vai estudar as funções das palavras na frase, as relações e as combinações que elas estabelecem entre si. Dessa forma, as palavras elas recebem uma dupla classificação, que foi a que eu já trabalhei com vocês. A morfológica, que está relacionada à classe gramatical, a que essas palavras pertencem, e a sintática, que está relacionada diretamente à função que elas desempenham na frase e que denominamos de morfossintaxe, tá? E aí essa junção das duas é o que nós vamos denominar, na verdade, de morfossintaxe. Então, morfologia, classe gramatical, sintática, a função que essas palavras desempenham na frase ou na oração. E a junção das duas, nós vamos ter a morfossintaxe, tá? A diferença de nomenclatura está relacionada à mudança de classe gramatical e também à função que ela irá desempenhar em determinado contexto. O que eu queria dizer com isso aí para você? O que eu quero dizer, na verdade? Por exemplo, a palavra morfologia e sintaxe são substantivos, certo? E a sintática e a palavra sintática e morfológica são adjetivos. Então, olha só, como em determinados contextos elas assumem funções diferentes, tá? Então, é isso que eu quero falar para vocês a respeito de morfossintaxe, tá? Na próxima aula a gente vai dar continuidade falando sobre a parte de sujeito, predicado, tá? E aí eu vou deixar esse material para vocês disponível lá no ambiente para que vocês possam estudar e qualquer dúvida vocês podem me procurar. Então, bons estudos, boa aula e continuem perseverantes, tá? Nos estudos de vocês, não desistam, tá? Até logo, tchau.